Continuando, vamos ler pra gente, ô Céu, esse segundo trecho aí que vai do Cocheiro para Vigorskaya até ali. Aqui, ó. Na literatura brasileira, desde o trovadorismo até o realismo do Machado de Assis, sempre houve a descrição até exagerada das características. Muito ficou aberto. Tá. É uma diferença legal. Importante. Mas tem boas coisas também. Não, claro. Não, inclusive, de novo, não é uma diferença que mostra de qualidade. A descrição às vezes é exagerada. Não precisa saber tudo isso, né? Mas às vezes é só uma questão de estilo, né? O Machado de Assis é excelente. É porque condicionar talvez seja um fator interessante na literatura, mas aqui se tornou mais interessante deixar em aberto, né? Completamente em aberto. Gera aquela vontade de saber como é que é, entendeu? Continue? Não, quem que é? Adilson Ferreira Gilberto Machado de Assis. Eu prefiro aqui, essa linhagem dele. De deixar o personagem assim, entendeu? Aquela curiosidade. Aí, ó, fica a sugestão feita por nós mesmos. Um dia a gente vai ler um conto Pode do Machado de ser Assis para dar o devido valor. Porque por mais que uns possam preferir isso, o Machado é ótimo, né? É só... Mas pode ser também uma questão de... Eu acho que eu perdi o raciocínio. De função, assim, das coisas na história. Porque, tipo, o Tchekov aqui, ele tinha uma preocupação quando ele escreveu. Sim. Algo que o fez escrever isso. O Machado teve alguma outra. Então, para um era importante, isso para o outro isso não era importante. Então, eles tomaram rumos diferentes. E dentro da própria história mesmo, tem momentos, por exemplo, lá na hora que ele vai falar dos três jovens, ele se preocupa em falar. Dois eram altos magos e um era corcunda para mostrar como ele era uma figura inferiorizada, assim. E o que causa o contrário, porque era o corcunda, talvez o mais carrasco. Que tava xingando ele e tudo mais, né? Talvez porque faziam isso com ele, talvez para despejar aquilo que ele sentia, né? Mas ali há uma descrição física importante. Há uma necessidade para ele trazer essa ideia. Mas também, eu acredito que, assim, trazendo para a literatura brasileira, muitas vezes quando há uma descrição assim, ela é necessária pela nossa diversidade. Então ele quer caracterizar, não, aquela pessoa era assim. Porque você fala do brasileiro, você pode imaginar. Qualquer brasileiro. Pode imaginar até o russo. Até o próprio russo. É diferente, né? Verdade. É verdade. Eles são bem bons. Pensa essa história assim, por exemplo, Crepúsculo Vespertino, final de noite no Rio de Janeiro. Como é que chama lá das carruagens? É cocheiro também? É cocheiro. Uma carruagem, se prepara, tá? Como é que você imagina ele? Até aqui a discussão foi, era magro, era gordo, era alto, era baixo, mas o resto... Se eu fosse, por exemplo, eu começar aqui, ó, uma viagem de Uber, motorista, o último que me levou era turco, tinha um sotaque, tinha uma cultura completamente diferente, pode ser qualquer coisa. O último taxista com quem eu conversei mais seriamente era nordestino, me chamou pra ficar na casa dele quando eu fosse pra São Paulo. Por que eu falei? Não tem nada a ver. Alguém no Brasil, fica muito em aberto. Seria característica do país dele, não conta, né? É porque eu acho que no começo vocês falaram que ele queria trazer o negócio da neve, das características para vincular o sentimento. Eu já vejo que estava querendo colocar coisa que é mais presente na Rússia. É muita neve, às vezes muito militar, muita pessoa grosseira, às vezes muita bebida. Os russos são assim, né? Mas eu acho que ele se aproveita disso, mas para criar, obviamente para descrever, porque é necessária essa descrição do espaço, mas já há para mim assim uma sensação de tristeza nesse cenáriozinho. Assim, uma totalidade. Os lampiõezinhos, a neve caindo, eles poderia situar a neve, mas durante o dia, a claridade, mas ele aproveita. O povo russo é um povo muito sério, né? Também já por natureza. Falar a cultura do país, sem né? vodka, eles são...
Sério. É verdade. Sério. Lê pra gente do céu. Como é que fala isso aqui? Viborskaya. Não, peraí, esse trecho aí é mais de boa, né? Vamos ler, esse primeiro diálogo, diálogo aqui. Vai do cocheiro até aqui, ó. Lê aí pra gente, cocheiro de uma carruagem solta impropérios. O cocheiro de uma carruagem solta impropérios. Um transeunte que atravessou a rua correndo chocou-se com o ombro contra a cara do Rossim, lança um olhar rancoroso e sacode a neve da manga. Na boleia, Iona parece sentado sobre alfinetes e aponta com os cotovelos para os lados. Seus olhos tontos perpassam pelas coisas como se não compreendesse onde se encontra e o que está fazendo ali. Que gente canalha, graceja o militar. Eles se esforçam em chocar-se contra você ou cair embaixo do cavalo. Combinaram isso. Iona volta-se para o passageiro e move os lábios. Sem dúvida quer dizer algo, mas apenas uns sons vagos lhe saem da garganta. O quê? Pergunta o militar. Iona torce a boca num sorriso. Faz um esforço com a garganta e se siga. Pois é, meu senhor, assim é. Perdi um filho essa semana. De que foi que morreu? Iona volta todo o corpo na direção do passageiro e diz: quem é que pode saber? Acho que foi de febre. Passou 3 dias no hospital e morreu. Deus quis. Dá a volta, diabo. Ressoa das trevas uma voz. Não está mais enxergando, cachorro velho? É com os olhos que tem que olhar. Anda, anda, diz o passageiro. Assim não chegamos nem amanhã. Mais depressa. Acabou. Vou seguir. Mais esse parágrafo. O cocheiro estica novamente o pescoço, ergue-se um pouco e agita o chicote com uma graciosidade pesada. Depois torna a olhar algumas vezes para o passageiro, mas este fechou os olhos e parece pouco disposto a ouvir. Depois de deixá-lo na Viborskaya, para diante de uma taverna. Encurva-se sobre a boleia e fica novamente imóvel. A neve molhada torna a pintá-lo de branco, juntamente com o Rossim. Decorre 1 hora e outra. Tem uma coisa interessante, que é a seguinte, né? A gente tentar perceber, na hora que a gente está lendo a primeira leitura, a gente não faz essas sistematizações de todos os elementos que o autor usa, mas aos poucos a gente vai destrinchando, né? A gente já falou muito aqui, por exemplo, sobre o espaço, né? Sobre essa coisa de mostrar um pouco ali da Petersburgo, né? Que é uma cidade grande, importante, urbana, em uma época fria, no finzinho da tarde. Mas há outras questões, por exemplo, a forma como o autor trabalha o tempo. A gente falou do espaço, agora o tempo. Veja só que ele não tem nenhum problema de usar poucas palavras para encurtar um espaço de 2 horas, né? Decorre 1 hora, outra. Decorre 1 hora, reticências, outra. Ou seja, tanto que quando eu fui ler e eu estava pensando sobre esse elemento do tempo, assim, quanto tempo será que durou essa história, né? Aí eu fui contar, assim, acho que durou mais ou menos umas 3 horas toda essa viagem, aí mais o tempo que ele demora para chegar em casa, que aí ele demora 1h30 para chegar em casa. Então tudo isso acontece em pouco tempo, umas 4, 5 horas, assim, né? Do comecinho da noite até ele chegar na casa dele, conversar com um cavalinho. E aqui a gente pode passar despercebido, né? Ele acabou de deixar o cocheiro lá e aí já apareceram uns 3 jovens. Não, cara, decorreu 1 hora, não apareceu ninguém, e outra hora. Não é como se aqui a gente pudesse passar uma linha e voltar naquela cena estática do começo, né? Ele voltou a ficar angustiado. Imagine, depois de uma conturbada viagem dessa, mais 1, 2 horas de angústia, pensando no filho, debaixo da neve, tudo estático, parado, um silêncio ali fora talvez, porque mesmo que tivesse barulho ele talvez não ouvisse nada, mas ali dentro, conturbado. Passaram 2 horas do final de um parágrafo para o início dessa segunda viagem. A gente não pode perder isso. É incrível, só como ele é conciso. Decorre 1 hora, outra.
E o que vocês acham desses jovens aí? Dessa segunda viagem? Os dois lá conversando que tomam quanto? Quatro garrafas de conhaque, o outro fala assim, ei, para de mentir isso. Na escola acontecia muito isso, né? Tipo, tinha galera que chegava contando vantagem, né? Ele até fala ontem em casa de Duque Massov, eu e Vasca tornamos 4 garrafas de conhaque. Não compreendo para que mentir, ri-se o outro moço. Mente como um animal. Que Deus me castigue, é verdade. Então eles estão ali, falando de uma bobagem qualquer, né? O outro preocupado com a vida do filho. Não que a nossa vida não seja feita também de coisas triviais, mas há esse contraste claríssimo, né? O autor quer fazer isso. Ele quer mostrar como ali no trenó de um cara angustiado estavam pessoas vivendo vidas normais, assim, dias normais. E vejam só, isso acontece com a gente direto, né? Quando a gente pega um ônibus, por exemplo, e a gente senta do lado de uma pessoa, e às vezes talvez a gente está conversando no telefone, e a gente está conversando sobre o nosso dia. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu peguei um ônibus, a Cel que tem várias histórias assim, de ônibus e de rodoviárias, ela pode compartilhar algumas, mas eu lembro de algumas. Por exemplo, uma viagem que eu fiz para Uberlândia e aí conversas normais, aquela conversa alegre, eu acho que tinha uma galera cantando no ônibus, aquela alegria. Eu conversando com uma senhorinha, assim, senhorinhas costumam ser legais quando começam a conversar, gentis. Aí de repente ela começa a falar que o filho dela tinha morrido. O filho ou a filha, não lembro. Fazia um tempo já e ela começa a aprofundar. E aí você vê, nossa, cara, isso ainda dói nessa mulher, já fazia um tempo, eu acho. Mas é isso. As vidas das pessoas correm, a gente tem os fatos triviais do nosso dia, mas diariamente a gente se senta do lado de pessoas que têm histórias que a gente não imagina. E ontem no mercado. Compartilha. A gente nem não conhece a pessoa, a gente estava no açougue e aí estava cantando uma música sertaneja. Tinha um vídeo lá na TV com alguns cantores sertanejos, mas já antigos, né? E o cara ali na frente, comprando carne, acompanhando ali. Comunicativo. Aí de repente, ele olhou assim e falou assim, olha só, arrepiado o braço, mostrou. Eu fiquei olhando, aí ele falou assim, não é, cara, ele falou assim, a gente tinha um rancho, eu não lembro onde ele falou, o rancho que ele visitava, que ele frequentava com a família dele, e vizinho ali, ele falou que tinha um rancho de um desses cantores, acho que era, se não me engano, do trio Parada Dura, quando tinha a primeira formação, Barriguito, acho que muitos de vocês nem não sabiam o que ele falava. Mas ele começou a falar assim, todo esse pessoal eu via cantando lá debaixo de uma mangueira, ele levava o pessoal para lá, ele falou tudo no violão, na sanfona, ele foi falando do Duque Dalvan, Milionários Henrique, lá era o Milionário, era rancho do Milionário. E aí ele foi contando, e aí ele falou assim, isso aí, ele falou assim, me lembra muito do meu pai. Eles estão por chorar. Aí, na hora, ele parou assim, ó. Lá no açougue. Aí nós ficamos assim, o que fala Ele faz agora. A gente só ouviu um pouquinho. Então deixa ele ler isso aqui, ó. Então, a gente ouviu ele. Mas era isso que... Acho que ele precisava disso. Era isso que ele queria. Ele queria Ele compartilhar precisava. aquilo, por quê? Toda aquela emoção. Aí a gente entendeu por que toda a emoção dele. Aí ele acabou a carne, aí, tchau, vai embora. Passou. Passou. Você vê como que é? Encaixa bem aí, mas A gente vive isso muito também, e eu tenho muito dessa experiência na escola. Às vezes você chama a família para tratar de um assunto, por exemplo, que o filho brigou na escola, ou ele danificou o patrimônio público. Aí você chama o pai para conversar, ou simplesmente por rendimento. Aí a pessoa senta e começa a falar do filho. Daqui a pouco ele pega uma brechinha e começa a contar a vida dele, o que está acontecendo, o que ele está passando. E já ouvi várias histórias ali, até de mulher contando que o marido bateu e ela desmaiou, e eles vão contando assim, e aí porque não sei quem está preso, e aí aconteceu, quer dizer, de uma coisinha, de nada. Você fica sabendo da vida inteira, da família toda às vezes, né? Então, essa necessidade, por quê? Alguém te deu atenção, alguém parou para te ouvir.
Então é esse aí, ó. Pá, vou Coisa que soltar vai tudo que saber eu quando tenho. vai acontecer de novo. Tem que Sim, aproveitar. deixa eu aproveitar agora. Deixa eu aproveitar a É oportunidade. cruel, mas tem vezes, quando a gente está muito cheio de serviço, você tem que entregar alguma coisa, vocês têm um relatório para entregar, tem prazo. Ó, a mãe do fulano tá aí. Falou, vou atender no balcão. Se colocar aqui dentro, na cadeira, infelizmente é assim. Tá Mas vendo a isso- situação? Isso é um modo de subjetivação capitalista. É, Que te põe você só tem que Exatamente, produzir. Produz e não te dá tempo de É. existir. é bem... Então, como ninguém tem tempo de existir, as pessoas ficam desesperadas com uma brecha. É. A hora que tem, principalmente as angustiadas, as que estão bem com a saúde mental, arruma esses espaços Tem descontentes. um escape, né? Mas uma coisa que é Então, interessante, bem, foi legal que a Ração mencionou isso aqui agora, porque obviamente os nossos tempos e as nossas formas de mover, de organizar a sociedade influenciam, às vezes aprofundam as questões. Uma observação que eu acho interessante, eu vi umas pessoas assim, até meio que transformarem isso assim o próprio conto assim, algo parecido com uma luta de classes, né, como se mostrasse o cocheiro, uma classe inferiorizada sendo coisificado, né, que de fato eu concordo com a coisificação, mas não acho que haja essa questão justamente por causa do que o Rubens falou desses 3 níveis. A gente vê um militar de fato, mas aí a gente vê 3 jovens, inclusive um com uma deficiência física, né, que se assemelha mais ao Iona, porque tinha uma deficiência emocional ali. Depois a gente vê um companheiro que mora ali junto. Então, independe de classe, independe de tudo. E eu acho que independe também de quaisquer questões. Mesmo que o capitalismo, a forma que a gente vive hoje, aprofunde isso de alguma forma, mas é só a gente pensar que, por exemplo, nessa época aqui, a Rússia nem capitalista era, né? mas Era a feudal ainda. própria tecnologia, todas as coisas que Setor existem urbano. são modos de subjetivar. Eu trouxe para o contexto mesmo, atual. Eu acho que a questão, antes de tudo, e eu acho que na maioria dos contos, quando se fala assim, de algo que é peculiar da natureza humana, que pode ser flexibilizado de acordo com a sociedade, de acordo com as circunstâncias, mas se está falando, antes de tudo, do homem, da natureza humana. A gente é assim, independente de onde a gente estiver, por isso que o Rubens falou da universalidade do conto, da contemporaneidade dele. Isso aqui poderia ter acontecido no Brasil do século atual, poderia ter acontecido na África, poderia ter acontecido nas histórias bíblicas e sempre vai poder acontecer, porque antes de tudo da natureza humana, né? E uma coisa sobre isso que a Renata e o Rubens compartilharam, e é legal essa coisa de que às vezes a gente aproveita a brecha, né? Viu a brecha e aí instantaneamente sai aquela necessidade, aflora a necessidade de falar de alguém. Uma coisa interessante desse ponto é que o Iona, ele parece que ele tenta criar oportunidade, assim, tem uma vez ou outra que ele, no fluxo da conversa, começa a falar do filho. Mas vejam só, por exemplo, no trecho que a Cel disse, é até engraçado porque ele tá lá, né? Ele começa a falar, o militar pergunta o quê? Eles não tinham conversado nada antes disso, a não ser sobre o destino lá, né? E aí o Iona começa assim, pois é o quê, cara? Vocês não estavam falando de nada. Então ele não tá nem aí com o fluxo da conversa, ele quer começar a falar sobre o filho dele. E às vezes é difícil, assim, para ele. E isso me mostra um certo desespero do cara, porque muitas vezes a gente aproveita a brecha. Mas aqui não, ele já estava cansado de esperar a brecha, eu acho. Vou falar do meu filho, cara. Eu preciso falar do meu filho. Tô mudando de assunto, então. Que assunto. É isso. Não, sobre só para aprofundar a dor de Iona, porque que para nós desse lado aqui é uma dor que a gente tá lendo aqui, a gente sofre, mas pelo Rubens e pela Renata, do fato de eles já serem pais, de ter um filho, talvez eles vejam uma certa outra realidade a dor que Iona estava sofrendo. Porque para nós que ainda que a gente não é pai, talvez é uma dor que a gente tá lendo aqui, perdeu, é difícil. Mas aí talvez o Rubens e a Renata vai falar corretamente uma dor que... Na verdade, quando você tem filhos, você começa a viver uma certa angústia.
que é o Por tudo aquilo que você vê no contexto social, violência, uma série de fatores aí que você passa a viver essa angústia. Tá? No nosso caso, pelo menos eu posso dizer, acho que Renato também, a gente já viveu essa angústia com maior intensidade. Hoje não. Hoje você tem a mesma angústia, porque ela é humana, faz parte, né, das nossas características aí, mas hoje, pela fé, então essa angústia ela é vencida, e essa é a nossa ferramenta. Sim. Porque você compreende hoje a soberania de Deus, você sabe que aquilo que tiver que acontecer vai acontecer, mas no seu coração reside uma esperança intensa de que Deus tenha preparado algo de bom, tá? Mas você confia nisso, então isso te dá um alívio. E apesar do que o Iona menciona aqui, Deus quis, né? Interessante esse Deus quis. Não, né? Tenho a certeza de que o filho dele está em algum lugar. Porque você vê que Fala parece que é um outro mundo. conforto que ele dá no final da Deus quis. Inclusive, uma outra coisa que eu tinha colocado nas anotações, o Iona, quanto à morte do filho, ele parece até conformado. Ele parece fala assim da correria dele lá no dia do enterro e tal, ele fala que ele conformado num certo sentido, mas ele precisa colocar aquilo para fora, assim, ele já viveu aquilo, ele se conformou, mas ele precisa desabafar, é aquela angústia que não é dúvida ou descrença, é a própria condição humana, querer compartilhar, querer colocar para fora, mesmo que você entenda, mesmo que você aceite, ele não tem problemas, digamos assim, se ele fosse um cristão, ele não tem um problema de fé aqui, ele sabe para onde o filho talvez foi, ele sabe que Deus quis, não importa, e inclusive biblicamente, nunca houve uma restrição para o ser humano angustiado se calar. Pelo contrário, os salmos estão aí para mostrar que não. Deus quer que a gente fale. Inclusive a dúvida, a tristeza, a angústia, não quer dizer nada que a gente esteja descrendo, que a gente tenha falta de fé, nada disso. O próprio Jesus, você vê no episódio de Lázaro, ele sabia que ele estava ali para ressuscitar Lázaro, mas isso ele não se privou de se angustiar com aquele momento, com aquela tristeza toda. Né? O Getsemane. Eu tenho uma teoria sobre a angústia do Iona, Por favor. mas eu usei o Victor Frankl para fazer. Tá ainda mais convidada para O compartilhar. Victor Frankl é um autor da psicologia. Ele ficou um tempo no campo de concentração nazista, perdeu toda a família dele. E a teoria dele, ele fez enquanto ele estava lá. Que ele via que as pessoas, elas tinham mais sobrevida quando elas tinham algo pelo que viver. Quando elas tinham sentido de vida. Então a teoria dele diz que é inato no ser humano uma vontade de sentido. É algo que todo ser humano tem. Então a gente passa a vida buscando o sentido de vida. A gente sempre vive em busca dele ou com ele, né? Quando a gente encontra. Aí ele diz que tem 4 fontes de sentido. Uma é quando a gente encontra sentido no sofrimento. Que eu não sei se era isso, se o Iona estava atrás disso, né? A outra é quando a gente encontra sentido numa relação. No amor que você tem, no cuidado que você tem com o outro, né? Outra com o trabalho, que foi o caso do Frankl. Ele tinha perdido tudo, ele viveu porque ele tinha teoria para seguir e ser um psiquiatra, um psicólogo. Ele viveu com a teoria num pedaço de papel de pão, ele perdeu um tempo, depois achou no paletó, sem querer, estava lá ainda. Sensacional a história. E a última fonte de sentido chama suprassentido, que é no divino, em Deus. E é a melhor, né? Porque ela não se perde. Uma vez que a gente tem esse sentido, não tem como você perder ele, porque Deus é eterno. E o que eu entendi da história do Iona? É que ele tinha um sentido
também na relação com o filho. O filho dele, ele provavelmente ensinou a ser cocheiro. Provavelmente era uma profissão que ele aprendeu com o pai e que ele ia sustentar o pai depois, né? Agora que ele já estava velho. E ele morrendo, acabou toda a expectativa do Iona que ele tinha. Não sei como que era a valorização do trabalho na Rússia, mas imagino que seja que fosse muito importante naquela época, esse trabalho de família, que nem no próprio Brasil muito tempo Era uma teve sociedade isso, rural né? ainda, né, na época. Então ele ficou um pouco sem sentido, até no final, que ele vai falar com o cavalinho lá, ele fala que era o filho dele que era para estar lá, que ele era um cocheiro, só faltou ele viver mais, ele era um cocheiro perfeito, né? Então a minha teoria é essa, ele precisava encontrar um novo sentido, então o Iona, ele estava com a angústia de estar sem sentido naquele momento, pelo menos sem aquele que ele tinha mais relacionado ao filho. Talvez ele tivesse ainda o sobressentido, por isso não tivesse tão ruim a situação. Mais do meio rural e dessa continuidade da profissão do filho lá, porque ele cita uma filha, mas o único momento é aquele. É preciso falar dela também. Ficou na aldeia. Só fala Só. isso. Mas o que tomou ele naquele momento foi o filho. Talvez pela situação de morte, uma morte prematura, tá? Mas é interessante que a filha, ele tinha uma filha, e só cita naquele momento. Legal, né? Deixa eu parar aqui.